Que no Brasil falta muita educação financeira para a maioria da população, todos nós já sabemos. Mas já parou para pensar se você está usando seu dinheiro com educação financeira quando comparamos com o restante do Brasil? É muito comum as pessoas terem que recorrer ao cartão de crédito ou empréstimos, principalmente em situações de imprevistos por não terem nenhuma reserva para arcar com os custos. Muitas vezes não sabem nem o quanto gastam mensalmente, sem nenhum controle do orçamento. Compram coisas sem ter dinheiro para pagar, ou até mesmo não sabem nem sequer o quanto ganham. Bom, no vídeo de hoje trouxe algumas pesquisas realizadas nas principais cidades do Brasil a respeito dos hábitos financeiros dos brasileiros, sendo a pesquisa do Datafolha e a pesquisa do SPC Brasil, ambas realizadas no ano de 2023. Então, se você quer saber se você tem bons hábitos com dinheiro, vamos começar pelo número 1. Você só gasta se tiver dinheiro. De acordo com a pesquisa do SPC Brasil, em cada 10 entrevistados, pelo menos 4 admitem que costumam adquirir produtos mesmo não tendo dinheiro para gastar, sendo conhecido como cultura do imediatismo. As pessoas costumam comprar as coisas não pensando no valor que irão gastar com o produto, e sim com as parcelas que vão ter que pagar. A pesquisa até mostra que os maiores gastos são com roupas e eletrônicos. E é aí que vamos para aquele exemplo clássico do iPhone, que muitas vezes a pessoa parcela em 36 vezes, olhando o valor da parcela e pensando, consigo pagar por isso mensalmente. Porém, não olham todos os gastos essenciais da vida que já tem. Não olham para aquele dinheiro que deve reservar para situações de imprevistos e nem nada disso. Sendo, de certo modo, induzidas a gastar apenas por se sentir mais importante por ter algo mais caro, em vez de pensar em ter uma vida financeira mais tranquila. E eu nem estou falando de ficar multimilionário não. Só de você gastar abaixo do que ganha, já vai começar a ver sua vida financeira se organizando. O maior erro é sempre gastar no limite da renda. Então, com certeza, um dos maiores erros de nós brasileiros é comprar mesmo sem ter condições de arcar com tal produto. Isso vale também para automóvel. Muitos olham só para as parcelas pensando que se financiar em 5 anos, vai ficar tranquilo de pagar. Mas não pensam em gasolina, IPVA, manutenção e por aí vai. A ideia é que toda vez que você for comprar algo, tenha aquele clássico pensamento: qual vai ser a consequência no futuro de eu comprar isso agora? E seja sincero com você mesmo nessa hora, porque muitas vezes as pessoas pensam que não vai dar em nada parcelar o celular em 24 vezes porque a parcela é baixa, mas não veem o quanto de juros vão pagar por isso. Ou seja, se você realmente precisa de tal produto, junte dinheiro até conseguir pagar à vista com desconto. Se caso você não conseguir o desconto à vista, garanta que tenha o valor total do produto e parcele usando o dinheiro como se estivesse pagando à vista. Bom, eu falo melhor sobre isso no vídeo que está aqui em cima. Mas bom, você vai ver que a tranquilidade é muito maior do que ter uma pancada de parcela no cartão, uma em cima da outra. E sim, é difícil. Porém, eu tenho certeza que é muito mais difícil ter dívida e receber ligação do banco cobrando o dia inteiro. Muitos pensam que não vai dar em nada comprar algo que não dá para pagar agora, com aquele pensamento de que no futuro as coisas vão se ajeitando. Mas fazendo isso com frequência, no futuro só vai piorar a situação. Então, ao invés de pensar em gastar sem controle hoje e achar que no futuro as coisas vão melhorar, comece a ter controle sobre o seu dinheiro hoje e ter certeza que no futuro as coisas vão estar mais tranquilas por você ter organizado as finanças e se livrado de dívidas. É justamente por conta desse imediatismo que muitos entram em complicações financeiras. Podemos sim comprar as coisas que gostamos, mas na hora certa e com organização. Ter educação financeira é ter uma vida mais tranquila e equilibrada em relação ao nosso dinheiro. E agora, número 2. Você sabe o quanto ganha e quanto gasta? Bom, de acordo com a pesquisa do SPC Brasil, somente 18% dos entrevistados têm conhecimento total sobre o quanto ganha e quanto gasta. Sim, a esmagadora maioria não sabem o quanto gastam mensalmente. Esse é um erro grande quando falamos em educação financeira. Porque se você não sabe nem o quanto gasta, como vai ter o controle financeiro adequado? Mas eu sei o que você pode estar pensando. Mas quem ganha pouco muitas vezes não sabe o quanto gasta por conta da renda limitada. Cara, isso pode sim ser real. Ganhando mais, temos maior folga para administrar nosso dinheiro. Mas de acordo com a própria pesquisa, entre os que têm renda domiciliar de até R$ 1.330, o conhecimento total dos gastos e ganhos é de 16%. Apenas 15% dos que ganham entre R$ 1.331 e R$ 3.140 têm total conhecimento sobre as próprias contas
E dentre os que têm renda acima de R$ 3.141, o percentual é de 23%. Veja que tem uma leve diferença quando olhamos para as faixas salariais. Mas o que fica evidente é que a falta de controle financeiro é geral. Está em todas as faixas salariais. Uma boa forma de você observar isso é só você pensar aí nas pessoas que ganham mais que você, seja tio, parente, amigo ou conhecido. Já pensou em pelo menos umas 5 pessoas aí? Bom, com certeza alguns deles vivem endividado ou sempre reclamando que tá sem dinheiro. Cara, a não ser que você só conheça gente que se preocupa com as finanças e que tem um ótimo controle financeiro. Mas falando por mim, eu conheço muita gente que ganha mais que eu e que tá com dívida, que gasta tudo que ganha e sempre reclamam que precisa ganhar mais porque o salário não dá conta dos gastos. Isso é o mais comum de acontecer, porque o normal da cultura brasileira é gastar na medida da renda assim que ela aumentar. Por exemplo, se alguém ganha 2.000 e gasta 2.000, está insatisfeito com o salário e quer ganhar mais. Dessa forma, caso passe em um bom concurso e passe a ganhar 6.000 por mês, vai também ajustar o padrão de vida para gastar 6.000, e assim viver de novo no limite da renda, continuando o pensamento que deveria ganhar mais. Bom, isso vale para qualquer salário. Se a pessoa não tiver a mentalidade de que deve sempre gastar menos do que ganhar, sempre vai viver nessa, sempre no limite da renda e muitas vezes com problemas financeiros. E eu não estou falando que o certo é a gente se acomodar em um salário baixo, e sim que quando a gente ganhar mais, não aumentar os gastos na mesma medida. Por exemplo, se você ganha 2.000, pode gastar 1.700 por mês e poupar 300 para reserva de emergência, por exemplo. Assim, caso passe a ganhar 2.500, pode passar a gastar 2.000 e poupar 500. Entende a ideia? Você pode sim aumentar seus gastos quando aumentar a renda, porém desde que também passe a poupar mais para investir mais mensalmente. Logo logo falarei melhor sobre isso. Assim como diz a economista do SPC, Luísa Rodrigues. É uma questão de hábito. Mais dinheiro no bolso nem sempre significa melhor comportamento financeiro, incluindo pagamento de contas, uso do crédito e hábitos de compras. 3. Você tem ao menos uma reserva financeira. Segundo o levantamento do Datafolha, cerca de 67% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira para atender imprevistos maiores. E os que têm algum dinheiro reservado para manter o mesmo padrão de vida por um período menor que 3 meses são de 10%. Cara, esses para mim são os dados mais preocupantes. Ficar zerado todo mês, no limite da renda e sem dinheiro nem para pagar por imprevistos, é o que faz a maioria dos brasileiros entrar em dívidas. Porque veja só esse exemplo hipotético. Digamos que o Henrique receba R$3.000 por mês, vivendo assim com esses 3.000 todo mês com os gastos do aluguel da casa, parcelas do carro, mercado e tudo mais. Vivendo sempre com os gastos alinhados aos ganhos mensais, sem poupar nada. Assim, em um certo dia, seu carro apresentou falhas. Além de todo o estresse de ter que levar para a oficina e se atrasar com o próprio serviço, a maior preocupação de Henrique era: como vou pagar por isso se não tenho dinheiro nenhum? Afinal, como estava acostumado a gastar toda a renda, não tinha nenhuma reserva para imprevistos desse tipo. E foi aí que o Henrique teve que parcelar o conserto caro do carro, e assim gerando maiores faturas no cartão de crédito para os próximos meses. Nesse momento, os gastos mensais dele já não são de R$3.000, são os 3.000 do custo de vida, mais as parcelas do conserto do carro. E você pode pensar, mas nesse caso é só o Henrique diminuir alguns gastos. Bom, geralmente não é isso que acontece. Mas digamos aí que o Henrique consiga diminuir alguns gastos e pagar a fatura do cartão nos próximos meses. Dessa forma, ele estaria de novo no limite da renda, conseguindo pagar as contas, mas bem apertado. Até que certo dia é mandado embora do seu emprego, com sua renda indo a zero, tendo contas a pagar e sem nada no bolso. Bom, é claro que não vai acontecer exatamente desse jeito com todo mundo. O que quis mostrar aqui são duas situações pelas quais precisamos da reserva de emergência, e que por sinal são muito comuns de acontecer. Bom, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, porque infelizmente todos nós vivenciamos imprevistos ao longo da vida. Se você não tem nada de reserva, comece nem que seja com uma pequena parcela da renda. Foi como eu já falei em outro vídeo, ter nem que seja R$200 na reserva já te ajuda contra alguns imprevistos da vida. Ainda de acordo com a pesquisa, apenas 6% consideram ter reservas para se manter entre 6 meses e 1 ano. Outros 6% afirmam que sua poupança poderia sustentá-los sem rebaixar o padrão por mais de 1 ano.
Ou seja, apenas 12% dos entrevistados têm uma reserva robusta que cubra mais de 6 meses do custo de vida, que essa é considerada a reserva ideal, sendo o mais recomendado. Se caso você gasta R$ 2.000 por mês, tenha uma reserva de R$ 12.000. Sim, é bastante coisa, mas veja que é de acordo com o que você gasta no mês, e não sobre o que você ganha, porque o cálculo aqui é sobre o seu custo de vida mensal. E outra coisa, é sim difícil estar nesses 12%. Mas se você ganha pouco hoje, comece de baixo mesmo. Como eu já falei, ter alguma coisa na reserva é melhor do que não ter nada. Então comece com pequenas metas. Eu falo bem sobre isso no vídeo que está aqui em cima. Eu falo sobre a reserva inicial, a intermediária e a completa. Recomendo bastante que você veja. 4. Você possui investimentos com foco na aposentadoria. Outro dado preocupante da pesquisa do Datafolha. Diminuiu de 12% para 8% nos últimos 5 anos o total de brasileiros que de alguma forma se prepara para a aposentadoria. Cara, da mesma forma que não se preparar para o curto prazo é preocupante para as finanças, que é o caso de não ter uma reserva de emergência, não se preparar para o longo prazo, como é o caso de não investir para a aposentadoria, é muito perigoso. Então assim que você estiver na metade para concluir sua reserva, já pode começar a ver sobre começar a investir para o longo prazo. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui em cima que fala melhor sobre os principais investimentos do Brasil. Bom, investir para o longo prazo é muito importante, pois como muitos sabem, no futuro o INSS não será capaz de pagar a todos dignamente. Segundo dados do próprio IBGE, a partir de 2040 a população brasileira vai começar a diminuir, porque as pessoas estão escolhendo ter menos filhos, chegando a ter, daqui a algumas décadas, uma grande parcela de pessoas na terceira idade com menos contribuintes. Bom, se você quer saber mais sobre essa questão da Previdência Social, vou deixar aqui na tela um vídeo que falo detalhadamente sobre. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.